Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos, exaltado e glorificado nesse lugar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo encha o coração da sua igreja nessa noite. Que nós possamos, irmãos, ser alimentados e que de glória em glória a gente venha crescer a imagem de Cristo. Amém? Irmãos, hoje a gente vai abrir novamente aí a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 15. Amém? Assim diz a palavra do nosso Deus poderoso. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém? Deus, obrigado mais uma vez. Nós te agradecemos pela tua palavra. Engrandecemos o teu nome, reconhecemos a tua santidade. Reconhecemos que tu, Senhor, és sobre nós, é o nosso Senhor, é o nosso dono, é aquele em quem nós podemos confiar. Tu és, Senhor, a rocha da nossa salvação. Nessa noite, mais uma vez, Pai, nós queremos olhar para o teu Filho, que é a revelação completa de quem tu és. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoe e engrandeça o teu nome. Amém. Irmãos, esse versículo, ele é um dos versículos mais profundos do Novo Testamento, acerca do nosso Senhor. E Paulo, ele não está apenas descrevendo quem Cristo é. Ele está mostrando porque somente Cristo é suficiente. Neste versículo nós temos duas declarações grandiosas sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira é: Ele é a imagem do Deus invisível. E a segunda declaração é que Ele é o primogênito de toda a criação. Hoje nós meditaremos em apenas uma declaração desta. Apenas a primeira. Ele é a imagem do Deus invisível. Irmãos, com essa declaração, com este pequeno versículo, Paulo combate as heresias que atacavam a suficiência de Cristo na sua época. E ao mesmo tempo, Paulo coloca a igreja de volta nos trilhos. Paulo ensina a igreja a olhar para aquilo que realmente é importante. Nós temos uma tendência a muitas vezes estar dentro da igreja, ter a nossa Bíblia na mão e às vezes nos apegar a coisas pequenas. Alguém já disse para mim uma vez que tudo que está escrito na Bíblia é importante, e é verdade. Mas nada revela mais Deus para nós do que Cristo, a vida de Cristo. Cristo, o Emanuel, Deus conosco. Então, estas duas declarações ensinam a igreja a olhar para Cristo como Deus. O Deus que criou todas as coisas e que sustenta tudo aquilo que foi criado. Então Paulo diz, Ele é a imagem do Deus invisível. E o que significa isso, irmãos? A palavra imagem aqui não significa apenas que Cristo tenha alguma semelhança com Deus. Porque Cristo, Ele não é como nós.
nós sim, nós temos uma certa semelhança com o Criador. O próprio Deus disse em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas em que nós somos conforme a imagem e a semelhança de Deus? O que a Bíblia está dizendo? Qual a semelhança nós temos com o Criador? Nós somos seres racionais. Nós pensamos. Nós temos senso de moralidade. Nós podemos amar, nós podemos exercer perdão, misericórdia. E nós exercemos domínio sobre parte da criação, porque assim Deus determinou. Domine sobre todos os animais, sobre os peixes, sobre as aves. Nesse sentido, nós temos certa semelhança. Mas por conta do pecado, nós somos como um espelho quebrado e refletimos uma imagem distorcida. Mas Cristo é a própria imagem de Deus, é o Deus encarnado. Cristo revela a imagem de Deus, irmãos, perfeitamente. Perfeitamente. Então, quem deseja conhecer o caráter de Deus, deve fazer o quê? Deve olhar para Cristo. É na pessoa de Cristo que nós podemos ver o Deus invisível e os seus atributos. Por exemplo, irmãos, Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E em Cristo, nós podemos ver o amor de Deus encarnado, o amor de Deus na prática, o amor de Deus em vida. Como podemos ver o amor de Deus em Cristo? Se você quer saber o quanto Deus ama pecadores, olhe para o Cristo crucificado. Olhe para a cruz. Romanos 5,8 diz, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então Deus prova o seu amor por nós, não porque nós estávamos merecendo ser amados, não porque nós éramos pessoas boazinhas, mas Cristo deu o seu próprio Filho para morrer por nós. Deus deu o seu único Filho para morrer por nós, quando nós ainda estávamos no pecado. Efésios capítulo 2, dos versos 4 e 5, mostra que em Cristo nós vemos a misericórdia, o amor e a graça de Deus. O texto diz, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça que vocês são salvos. Então nós podemos ver também a santidade de Deus em Cristo. Irmãos, embora Cristo tenha vivido entre pecadores, Ele nunca pecou. Nós olhamos para Cristo santo, puro, perfeito, sem nenhum pecado, e nele nós vemos a santidade de Deus. Ninguém viveu uma vida santa como Cristo. Sua vida perfeita revela quão santo Deus é. 1 Pedro 2,22, ele vai dizer, a Bíblia diz o seguinte, Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Cristo revela a santidade de Deus. Cristo revela também, irmãos, o poder de Deus. Nós podemos ver o poder de Deus na morte e na ressurreição de Cristo. Todos esses atributos que Cristo
revela em si mesmo, mostra para nós que ele é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. João 10:17 diz assim: o Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Então nós podemos ver o poder de Deus na morte e na ressurreição de Cristo. Quem nesse mundo já ressuscitou a si mesmo? Quem teve esse poder de ressurgir dos mortos, de ter vida em si mesmo? Irmãos, em Cristo nós podemos ver tanto o amor de Deus, mas nós podemos ver também a ira de Deus contra o pecado. A cruz prova o quanto Deus nos ama, e a cruz prova o quanto Deus odeia o pecado. Deus nos amou, entregando o seu Filho para morrer naquela cruz em nosso lugar. Ele odiou o pecado a ponto de derramar a sua ira sobre o seu próprio Filho, quando esse tinha sobre si os nossos pecados. O amor de Deus, a ira de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus nós podemos ver em Cristo. Cristo revela para nós perfeitamente. E nós poderíamos passar a noite inteira meditando nos atributos de Deus e chegaríamos à mesma conclusão. Cristo é a imagem do Deus invisível. Eu não sei se por conta das tradições dos nossos pais, nas quais nós vivíamos antes de conhecer a Cristo, pelo menos por um certo tempo eu mesmo carregava a impressão de que Cristo era menor do que Deus. Ele é a imagem, a expressão exata do ser de Deus. Hebreus diz isso, Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, Cristo é a explicação viva de quem Deus é. Cristo é Deus. E a intenção de Paulo era dizer aos seus leitores que quem vê Cristo conhece plenamente o Pai. Não existe uma revelação maior, não existe um caminho mais elevado, não existe um conhecimento mais profundo. Toda a plenitude de Deus está em Cristo. E o que Paulo queria afirmar com tudo isso? Que Cristo é suficiente. Se Cristo revela perfeitamente Deus, nós não precisamos procurar Deus em outro lugar, a não ser em Cristo. Toda a verdade de Deus está nele. Toda a graça de Deus está em Cristo. Toda a salvação está nele. Então Paulo estava lidando com pessoas que, mesmo tendo recebido o verdadeiro evangelho, estavam buscando Deus fora de Cristo. Parece que é uma história que se repete de geração em geração, de pessoas que têm o contato com a palavra de Deus, pessoas que têm o contato com o evangelho, pessoas que professam uma fé em Cristo, pessoas que fazem parte de uma denominação, mas que, por vezes, em algum momento, tenta buscar Deus em outros lugares, fora de Cristo. Irmãos, onde hoje as pessoas estão buscando Deus? Muitos querem conhecer Deus através de emoções, através de uma fé emocional. Tem gente que vai a um culto
esperando se emocionar, se arrepiar, chorar, sentir um arrepio. E as nossas emoções, elas podem responder à revelação de Deus. Nós podemos reagir com as nossas emoções acerca da revelação de Deus. Mas as nossas emoções nunca podem substituir essa revelação. Porque quem revela Deus para nós é Cristo. E qual é o problema de sentir emoções em um culto como este, nessa noite? Problema nenhum. A emoção, irmãos, ela é própria do ser humano. Nós somos seres emocionais. Às vezes ouvimos uma mensagem que confronta o nosso pecado e nos constrange a tal ponto que nós chegamos a nos emocionar. E, na verdade, isso é muito bom. Quem dera, irmãos, nós chorássemos mais o nosso pecado. Quem dera nos emocionasse mais, constrangidos com o nosso pecado, com a bondade de Deus, com a graça de Deus em Cristo. Às vezes ouvimos sobre a graça maravilhosa que há em Cristo, que é maior do que o nosso pecado, e também nós nos emocionamos. Essa emoção é ainda melhor, é genuína, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque Cristo é maior salvador do que nós somos pecadores. Glória a Deus por isso. E isso às vezes nos emociona. Então nós também às vezes nos emocionamos no louvor. Nos emocionamos com a leitura da palavra. Nos emocionamos ao ouvir uma mensagem cristocêntrica. Ao ver o cuidado de Deus nas nossas necessidades básicas, nas nossas enfermidades. A gente vê como Deus nos ampara nos momentos difíceis. E a gente olha para dentro, vê que a gente não merece e a gente se emociona. Natural. E em tudo isso não há problema em se emocionar. O problema está em achar que Deus ele mora nas nossas emoções. O problema é eu achar que se eu não estou sentindo, então Deus não está presente. Tem gente que pensa, irmãos, que o culto foi ruim porque não se emocionou. Tem gente que abandona a igreja porque olha para os irmãos e diz: eu não estou sentindo o que eles estão sentindo, mas o objetivo principal do culto é adorar a Deus em Cristo Jesus, por quem Ele é, e não por aquilo que nós estamos sentindo. Irmãos, há pessoas que vivem mudando de igreja, mas não porque elas querem conhecer mais de Cristo, mas porque elas estão à procura do próximo arrepio, a próxima experiência, a próxima novidade. Então, quando a emoção acaba, aquela pessoa vai buscar um outro lugar para congregar. Mas quem sustenta a fé não é a emoção, mas é o conhecimento de quem Deus é em Cristo Jesus. Há quem diga o seguinte: na minha igreja não tem muito ensino sobre Cristo, mas lá o fogo desce, lá a gente se emociona, lá a gente chora, a gente se arrepia. Meu irmão, um verdadeiro cristão deve estar numa igreja onde Cristo é anunciado fielmente, com fidelidade. É quando nós aprendemos sobre Cristo, é onde nós fortalecemos a nossa fé, é conhecendo mais sobre Cristo. Pessoas que buscam experiências e emoções, e não o conhecimento de Deus em Cristo, são pessoas
que irão para o inferno emocionadas, confiando em suas experiências. Mateus 7:22 diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então eram pessoas que enfatizavam experiências, porque experiências geram emoções. Mas essas pessoas não viam Cristo como Deus, o Deus vivo. E pessoas que não reconhecem Deus em Cristo não são conhecidas por Ele. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vós que praticam o mal. Então são pessoas que buscam Deus em outras fontes. Mas qualquer suposta fonte de conhecimento de Deus fora de Cristo é uma fonte seca, é uma cisterna rachada. Ainda que venha com aparência de piedade, ainda que venha com sinais, milagres e maravilhas. Irmãos, depois de tanto tempo, Filipe andando com Jesus, ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então, meus irmãos, Jesus é a revelação perfeita de quem Deus é. Conhecemos Deus olhando para Cristo, conhecemos o amor de Deus em Cristo, conhecemos a graça e a misericórdia de Deus em Cristo. Ele é tudo em todos, Ele é tudo que precisamos. E não existe nenhuma outra fonte segura de revelação de Deus fora de Cristo. Sem Cristo não há Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem gente que faz da sabedoria humana o seu Deus. Tem gente que faz do dinheiro o seu Deus. Tem gente que faz da sua saúde o seu Deus, dos seus parentes os seus deuses. E quando qualquer uma dessas coisas faltarem, e elas vão faltar, porque essas coisas não são Deus, então virá a tristeza, a falta de paz, o desespero, o medo e a ansiedade. Só há um lugar de refúgio seguro, Cristo Jesus. Só há uma rocha para apoiar os nossos pés quando o mundo estiver desabando, o seu nome é Jesus Cristo. Só há um pastor capaz de apacentar as nossas almas e nos conduzir a pastos verdejantes e às águas tranquilas. Seu nome é Jesus Cristo. Com Ele nós podemos enfrentar até mesmo o vale da sombra da morte, porque Ele é Deus. Porque Jesus é Deus. A morte está debaixo do seu governo e Ele é a fonte de toda a vida. Somente em Cristo Jesus a segurança. Somente Ele pode nos dar a paz que excede todo entendimento. Irmãos, quantos irmãos aqui a gente conhece que passou por situações difíceis, de enfermidade, de medo, de desespero, e Cristo sustentou. Cristo foi a rocha. Ele é a rocha segura, Ele é suficiente. Não há segurança em buscar um suposto Deus em outro lugar, isso é invenção da nossa mente, do nosso coração. Ele é suficiente.
Glórias sejam dadas a Ele eternamente. Amém. Mas nós estamos falando de pessoas que buscam Deus em suas emoções, naquilo que pensa, naquilo que sente. Mas também existe outro extremo. Assim como algumas pessoas buscam Deus em suas experiências, em suas emoções, há pessoas que nunca expressam o conhecimento de Deus em Cristo por meio das suas emoções, por meio das suas afeições. Nem manifestam fisicamente, publicamente a sua adoração. Irmãos, é claro que ninguém deve ser julgado pela sua forma de adorar. Somente Deus conhece o coração de cada um. Existem pessoas que são mais reservadas, são mais tímidas. Outras são mais expansivas. Outras são mais comunicativas. O irmão Luiz, por exemplo, é muito expansivo, é comunicativo. Tem vezes que a gente está fazendo louvor e a gente escuta mais a voz dele do que a do microfone. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Que glorifica a Deus com alegria. Mas é estranho alguém dizer que conhece Cristo e nunca demonstrar alegria, gratidão e reverência diante dele. Irmãos, lá fora é impressionante, o mundo adora seus ídolos com fervor. No futebol, no show, as pessoas choram publicamente. É incrível, elas não se contêm, não ficam com vergonha do que as outras pessoas vão pensar. Numa rodada de amigos mais chegados, a comunhão, a alegria, a interação, a participação. Mas tem gente que vem ao culto e parece que está num velório. Parece que veio só para cumprir tabela e está doido que o culto acabe. Tem gente que demonstra muita alegria em promover um evento secular, um churrasco, uma festa, e não mede esforços. As suas afeições estão todas voltadas para aquele evento. Mas se o assunto é a comunhão da igreja, o culto público, a adoração coletiva ou um simples momento de lazer com aqueles com quem passará a eternidade, aí falta ânimo, falta serviço, falta tempo, falta dinheiro, falta vontade de estar junto, falta alegria da comunhão. Mas aqueles que conheceram a Deus por meio de Cristo estão sendo transformados à imagem de Cristo, de glória em glória. Irmãos, nem sempre vai haver vontade, porque nós somos pecadores, e é por isso que nós não devemos ser guiados pelas nossas vontades, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Mas aqueles que conheceram a Deus por meio de Cristo, haverá um coração grato que se dispõe, mesmo quando falta a vontade. A falta de vontade ou de alegria nas pessoas que conheceram Cristo vira motivo de arrependimento, de oração. A gratidão aparece, a adoração transborda. O nome de Cristo é proclamado lá fora, por onde ele passa. Então, se você conheceu Deus em Cristo, coloque em prática o seu conhecimento. Expresse sua gratidão, sua adoração, seu louvor. No culto seja reverente e abra sua boca e louve a Deus com alegria. Vive em comunhão com a igreja, com alegria, com seu serviço, com seu tempo, com seu dinheiro, com sua participação. Meu irmão, se Cristo é Deus, e eu estou em Cristo, por que isso não se manifesta com frutos? Será que conhecemos o Cristo da Bíblia? Ou apenas um Cristo que nós criamos a nossa imagem? Irmãos, será que nós fomos enxertados em uma videira estéril?
João 14, verso 4 diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Glória a Deus. Irmãos, aqueles que viram Deus em Cristo foram transformados e estão sendo transformados. Existem evidências. Olhe para Paulo. Era um homem religioso, conhecia as Escrituras, tinha prestígio, era zeloso pela sua religião, mas não conhecia Cristo. Depois de encontrá-lo, abandona tudo para ganhar Cristo. O perseguidor tornou-se pregador. O orgulhoso tornou-se servo. O homem que vivia para si passou a viver para Cristo. Não só de palavras, mas viveu literalmente para Cristo. Ele adorava a Deus em qualquer lugar, aonde chegasse. Por amor a Cristo, enfrentou prisões, sofreu pela igreja, enfrentou os falsos profetas, doutrinou, ensinou, consolou. E tudo movido pelo conhecimento de Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para Zaqueu. Era escravo do dinheiro, era mão de vaca, era ladrão, pensava que a felicidade estava em possuir mais. Mas quando Cristo entrou em sua casa, seu coração foi transformado. O avarento tornou-se generoso. Quem vivia para enriquecer, defraudando os outros, agora compartilha com generosidade. Quem roubava, agora vive honestamente. Olhe para a mulher samaritana. Ela buscou satisfação em muitos relacionamentos. Ela tentou preencher o vazio da sua alma em cisternas rachadas. Mas bastou um encontro com Cristo para que tudo mudasse. Ela deixou o seu cântaro, o símbolo daquilo que havia ido buscar, e saiu correndo para anunciar: venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Aquela mulher que evitava as pessoas tornou-se testemunha de Cristo na sua cidade. Percebem o que todos eles têm em comum? Paulo não encontrou uma religião melhor, um lugar melhor para ir. Zaqueu não encontrou um método melhor. A samaritana não encontrou uma emoção maior. Todos eles encontraram Deus em Cristo Jesus. Porque é isso que Cristo é. Ele é Deus. Ele é Deus. E quem encontra Deus não permanece do mesmo jeito. O Evangelho não muda apenas o destino eterno das pessoas, ela muda a sua natureza. Ela muda a própria pessoa. Como Paulo diz em Colossenses 1:28, portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Perceba que Paulo não diz que anuncia Cristo para apresentar pessoas mais emocionadas diante de Deus, nem pessoas mais cultas diante de Deus, nem pessoas bem-sucedidas. Ele anuncia Cristo para apresentar pessoas maduras na fé. Pessoas que sabem lidar
com as suas demandas, com suas dificuldades, com suas fraquezas, com as circunstâncias ruins. Irmãos, há evidência de que nós vimos Deus em Cristo, conhecemos a Cristo, não é apenas saber falar sobre Ele, mas é que nós estamos sendo transformados por Ele. Transformados. Onde Cristo habita, Ele transforma. Onde Cristo reina, Ele santifica. Onde Cristo é conhecido, Ele produz frutos. Então eu volto a perguntar: onde você está buscando Deus? Você continua procurando Deus em emoções, continua procurando a sua satisfação no dinheiro, no trabalho, na aprovação das pessoas, no sucesso, na saúde? A sua satisfação está na sua saúde, está na família? Você é pleno na sua inteligência? Ou você entende que Cristo é suficiente? Irmãos, quem encontra a sua satisfação em qualquer coisa além de Cristo viverá sempre um vazio. Mas quem encontra Cristo descobre que, tendo Cristo, nunca lhe falta o que é essencial. Porque ao encontrar Cristo, nós encontramos o próprio Deus. Quem tem Cristo, tem Deus. Ele é suficiente. Então que Deus nos dê graça para confiarmos somente em Cristo. Para buscar conhecer mais Deus em Cristo. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Nós temos a tendência, Pai, de acumular os nossos ídolos. Como Calvino disse, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Tantas vezes nós somos pragmáticos. Tantas vezes nós damos atenção a experiências, emoções, mesmo tendo o Senhor nos dado o seu Filho. Quantas vezes nós tentamos preencher o nosso vazio com o dinheiro, com o trabalho. Tantas vezes nós não temos paz, nem alegria, nem deleite, porque nos falta saúde. Tantas vezes perdemos a nossa paz, porque algo de ruim afeta a saúde dos nossos parentes, porque corremos o risco de perder um parente. Tantas vezes encontramos a nossa paz tentando ser reconhecido, tentando ser útil para aqueles que estão ao nosso redor. Tantas vezes, Senhor, nós dizemos que somos teus, que te servimos, mas as nossas afeições não foram capturadas a ponto de nos deleitarmos em ti, de amar estar com os irmãos, de abrir a nossa boca para louvar o teu nome, de exaltar a ti, de dar um testemunho acerca do teu Filho por onde nós passamos. Mas que o Senhor mude e transforme o nosso coração. Que o Senhor nos dê a graça de olhar para Cristo e enxergá-lo como Deus, como a nossa rocha, o nosso sustento, a nossa salvação, a nossa vitória, a nossa justiça, como o teu amor para conosco, a tua justiça providenciada para a nossa salvação. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós cremos que todos aqueles que foram chamados segundo o teu propósito serão aperfeiçoados. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, ouvindo a tua palavra, para por meio dela sermos transformados de um grau de glória para outro grau de glória. Nos abençoa em teu Filho, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
fecha o vídeo.